Fala galera, aqui é o Drake. E se vários monstros estivessem planejando dominar a Terra, o que você faria? Essa moça está prestes a conhecer um mundo sombrio que ela só imaginava existir nos livros. Começamos daquele jeito, tranquilo. Pelo menos era o que parecia. A Elizabeth tá lá, toda empolgada preparando o jantar, quando percebe sangue pingando do teto. Ela corre até o andar de cima e encontra o pai morto, cercado por um zoológico inteiro de animais empalhados. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, um lobisomem aparece do nada, pula em cima dela e foge pela janela. No dia seguinte, a gente conhece o Dylan Dog, um ex-detetive de criaturas sobrenaturais, como vampiros, lobisomens, zumbis e essas coisas. Só que ele largou tudo depois da morte da noiva, a Cassandra. O cara ficou tão quebrado emocionalmente que decidiu trocar a adrenalina de caçar monstros pela empolgação de investigar casos de traição. Logo cedo, um sujeito aparece no escritório do Dylan armado, revoltado porque o detetive tirou umas fotos que poderiam acabar com a vida dele. O Dylan não se abala nem um pouco com isso. Ele levanta tranquilo, mostra uma das fotos, distrai o cara e já mete um soco no nariz dele, tomando a arma como se fosse rotina, e provavelmente era. O homem, ainda zonzo, tenta se justificar dizendo que foi chantageado primeiro pela secretária. O Dylan então vê aí uma nova oportunidade de trabalho e oferece ajuda em troca de um contrato. O cliente aceita e vai embora bem no momento em que o Marcus chega. E o Marcus é tipo o assistente do Dylan. Ele entrega uma câmera digital pro chefe, pedindo pra ele se atualizar porque ninguém mais usa câmera de filme. E bom, isso era em 2010. Só pra lembrar que em pouco mais de uma década a câmera digital também já virou peça de museu. O Marcus também aproveita pra pedir mais uma vez, pra ser tratado como parceiro e não só como assistente. Ele queria ir pro campo, participar da ação, mas o Dylan, como sempre, recusa. O cara não queria ninguém se arriscando por aí. O Marcus até aceita numa boa, sem bater boca. Em vez disso, ele comenta sobre um novo caso que apareceu em Garden District, uma área nobre de Nova Orleans, onde só mora gente com grana. E logo, os dois partem até a casa da Elizabeth no velho Fusca conversível do Dylan. O carro tava praticamente pedindo aposentadoria, soltando fumaça e tudo, mas o Dylan insiste que era um clássico. Dentro da mansão, o Dylan chega com aquele jeitão arrogante padrão, já achando que o pai da Elizabeth tinha simplesmente abandonado a família e sumido do mapa. Mas ela rapidamente corta a vibe dele e explica que não foi fuga. O pai dela foi assassinado. O Dylan até tenta ser educado, dá os pêsames, mas já emenda perguntando por que foi chamado ali. A Elizabeth então revela que a polícia não acreditava nela e só tava fazendo número pra parecer que estavam investigando, mas no fundo ninguém levava o caso a sério. Só que ela sabia que o pai tinha sido morto por um monstro, mas precisamente um lobisomem. Ela também mostra um cartão que recebeu de um padre misterioso. O Dylan, ao ver isso, se levanta na mesma hora. Ele diz que não fazia mais esse tipo de coisa e simplesmente sai andando, largando a Elizabeth frustrada, chamando ele de fraude. O Marcus até tenta fazer o Dylan reconsiderar. Ele lembra que fazia anos que não aparecia um caso real como aquele, mas o Dylan não quer saber, entra no seu fusquinha cansado e vai embora, deixando o Marcus sozinho parado ali. À noite, vamos até a boate Corpus House, a noitada mais badalada entre os vampiros da cidade, onde um novo tóxico tá fazendo bastante sucesso. Ele é feito com sangue de vampiro, e quem toma fica acordado a noite toda, com a força de 10 homens e zero responsabilidade. O Rod, um cara comum, resolve experimentar essa nova maravilha. Ele fica elétrico, se achando o rei da pista, o dono do mundo. Só que observando de longe, o vampiro Vargas não curte nada do que vê. Ele olha pro Rod como quem olha pra um rato pulando numa piscina de ácido. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, surge o Lorca, outro vampiro, trazendo notícias fresquinhas. Um lobisomem matou alguém. O Vargas, num primeiro momento, não dá a mínima até que o Lorca menciona um artefato antigo, chamado Coração de Belial. Aí sim o clima muda. O Vargas fica interessado de verdade e manda o Capanga investigar mais sobre isso. Enquanto isso, o Rod ainda tá na pista, usando sua super força recém-adquirida pra bater nos seguranças da boate. Só que a farra não dura muito, porque o Vargas desce até lá, mostra quem realmente manda no pedaço e apaga o Rod sem esforço. Enquanto bem longe dali, o Marcus chega no escritório do Dylan, meio arrependido por ter forçado tanto a barra pra ele aceitar o caso da Elizabeth. Só que assim que entra, ele dá de cara com um zumbi ali. Um zumbi enorme que devia treinar bíceps com o The Rock. Pouco tempo depois, o Dylan volta pra casa e encontra o Marcus morto. Ele até chama a polícia, mas já sabia que eles não iam conseguir fazer nada. Aquilo claramente era coisa de um ser das sombras, e os policiais nem sabiam com o que estavam lidando. A partir daí, o Dylan decide que já era hora de voltar pra ativa. Ele tinha ficado tempo demais afastado, e agora era pessoal. O caso da Elizabeth e a morte do Marcus estavam ligados, então não tinha mais como ignorar. O Dylan vai direto pra casa da Elizabeth, pronto pra investigar. Lá ele fala sobre o pai dela ter sido morto por um lobisomem, explicando que em geral, esses lobos viviam escondidos no meio das pessoas, e tinham aprendido a controlar as transformações, mas às vezes alguém perdia o controle, e aí dava problema. O Dylan também analisa a árvore do lado de fora da janela, porque sabia que lobisomens costumam usá-las pra se aproximar sem serem notados, e ali ele encontra um tufo de pelos. Com o material em mãos, ele examina os fios e descobre que eram de uma fêmea jovem, provavelmente com uns 18 anos. Em seguida, o cara compara com outras amostras que tinha guardado dos 4 clãs de lobisomens que viviam na cidade. Normalmente, a maldição passa de geração em
geração, então dava pra rastrear. Depois da comparação, ele chega a uma conclusão: os pelos eram do clã Cisnos, um grupo conhecido por tocar um negócio de carnes local, e o Dylan já conhecia o líder deles, o Gabriel, de outros tempos. No açougue, o Dylan entra discretamente. A última visita dele naquele clã de lobisomens não tinha terminado muito bem, então era melhor não chamar atenção. Ele começa a vasculhar os arquivos do local e encontra um dado curioso: uma entrega de apenas 5 quilos de carne, uma quantidade pequena que provavelmente indicava que era pra alguém que tá se escondendo. Enquanto ainda analisa os papéis, o Gabriel aparece, e ele é o líder do clã Cisnos. Os dois falam um pouco sobre o passado, e embora não fossem exatamente amigos, existia um certo respeito. Quando o Dylan comenta que um humano tinha sido morto por alguém do clã, o Gabriel desconversa, como se aquilo não fosse da conta dele. Foi então que o Dylan nota uma foto da filha do Gabriel, a Mara, e comenta que ela devia estar com uns 18 anos. O clima muda na hora. O Gabriel se irrita, achando que o Dylan estava acusando a própria filha de assassinato. O cara quase se transforma ali mesmo de tanta raiva, e manda o Dylan cair fora, avisando que os outros membros do clã não teriam tanta paciência com ele. Mas antes que o Dylan saísse, o Gabriel deixa escapar um comentário mais emocional. Ele diz que sentia muito pela Cassandra, a ex do Dylan. Era um pequeno sinal de que no fundo ele ainda se importava, e não era o vilão da história. Do lado de fora da sala, o Dylan encontra o açougue completamente vazio, e do nada ele é atacado pelo Wolfgang, o filho do Gabriel. O cara nunca gostou do Dylan, e agora estava pronto para resolver as coisas do jeito mais direto possível. Ele até se transforma no meio da luta, dizendo que mesmo que devorar humanos fosse proibido, faria uma exceção nesse caso. O Dylan então apanha bastante no começo, sem muitas chances contra a força do lobisomem, mas em um momento oportuno, ele consegue pegar um soco inglês feito de prata, com runas gravadas, e acerta o Wolfgang com força total. Foi o suficiente para fazer o lobisomem recuar e desistir do ataque. Com isso resolvido, o Dylan segue até o endereço que tinha encontrado nos registros do açougue, e lá encontra a Mara. Ela estava morta, e o corpo mostrava sinais claros de tortura. Tudo indicava que tinha sido obra dos vampiros. Antes que pudesse investigar mais, um vampiro loiro aparece e ataca o Dylan. A luta é rápida, e o vampiro acaba fugindo antes que o Dylan tenha a chance de reagir ou sequer atirar. À noite, o Dylan vai até a casa da Elizabeth para contar que a criatura que tinha matado o pai dela agora estava morta. Ela até fica aliviada com a notícia, mas o Dylan não compartilha do mesmo sentimento. Ele sabia que aquilo podia desencadear algo muito pior. Uma guerra entre espécies nas ruas de Nova Orleans, e no fim das contas, quem acabaria no meio do fogo cruzado seria ela, a própria Elizabeth. Com isso, o Dylan pede que a Elizabeth conte de uma vez por todas o que o pai dela realmente fazia. Sem muita resistência, ela revela que ele era contrabandista, e usava sua fachada de importador como disfarce. A loira ainda mostra pro Dylan um livro com todos os itens que o pai contrabandeava. Aparentemente, quase tudo ainda estava guardado na casa, menos uma peça, uma cruz um tanto peculiar. Nesse momento, algo parece errado, e não demora muito para que os vampiros invadam a casa. O ataque é rápido. O Dylan e a Elizabeth tentam fugir pela porta da frente, mas acabam se separando. Ela termina encurralada pelo Lorca e seu grupo. Só que o Dylan estava preparado para isso. Ele lança um bastão com magnésio e atira, criando uma luz intensa que imita o sol. Os vampiros ficam completamente desorientados, e o Dylan aproveita a brecha para resgatar a Elizabeth e sair dali com ela. No entanto, a loira não gostou nada de ter sido usada como isca no processo. Durante a fuga, um dos vampiros pula no para-brisa do Fusca conversível. O Dylan pisa no freio bruscamente, fazendo o corpo do inimigo voar direto contra umas estacas de madeira na beira da estrada. Uma delas atravessa o peito da criatura, encerrando a ameaça. Logo depois, sem muita explicação, eles abandonam o carro do nada. E aí o Dylan começa a abrir mais o jogo com a Elizabeth. Ele conta que as criaturas da noite sempre viveram entre os humanos, escondidas, tentando manter uma espécie de equilíbrio, e que ele, por muito tempo, foi um intermediador nesse mundo. Uma figura de confiança, escolhida pelas próprias criaturas para manter a ordem, caçando aqueles que quebravam as regras. Mas algo tinha acontecido, algo que fez com que ele perdesse a confiança desse mundo sombrio. E agora, as coisas estavam saindo do controle. Depois, o Dylan e a Elizabeth seguem até um necrotério para dar uma olhada no corpo do Marcos. O Dylan tinha reparado que a mordida no corpo da Mara era bem parecida com a do amigo, e queria ter certeza se havia alguma ligação. Lá, o Dylan entra e deixa a mulher no carro, e é recebido por dois zumbis que cuidam do lugar, o Cecil e o Phil. Os dois eram meio trambiqueiros, e não demorou para mostrarem onde o corpo do Marcos estava. Só que o Dylan logo nota algo bem esquisito. O Marcos estava sem o braço esquerdo, e não era por causa do ataque, era porque os dois zumbis tinham vendido o braço. Mesmo assim, aqueles dois não eram do tipo de zumbi que mordia as pessoas. Isso já mostrava que o ataque ao Marcos tinha vindo de outro tipo, de alguém bem mais agressivo. O Dylan então examina o corpo e confirma que a mordida era idêntica à da Mara. E aí, de repente, o Marcos simplesmente acorda. O Dylan explica com calma que ele agora era um zumbi. No começo, o Marcos não aceita e acha que isso é impossível, mas logo olha pra si mesmo, vê que tá sem um braço, com feridas abertas no corpo e desmaia de novo. Depois disso, o Dylan e a Elizabeth vão procurar o Big Al. Ele também era um zumbi, mas com um trabalho bem específico. Vendia partes de corpos para outros zumbis, peças sobressalentes, por assim dizer. O Dylan já conhecia ele de outros tempos, já que o Big Al era seu
seu antigo informante. Durante a conversa, o Big Al revela que quem liderou o ataque dos vampiros na casa da Elizabeth foi o Vargas, e que provavelmente ele estava espalhando boatos de que o Dylan tinha voltado e virado um caçador de monstros, o que poderia colocar ainda mais tensão entre as espécies. O Big Al aconselha o Dylan a não se meter com os vampiros, e principalmente a manter distância da boate deles. Mas o Dylan escuta tudo, agradece a informação e vai embora, como se já tivesse decidido fazer exatamente o contrário. Enquanto em um cemitério, o Vargas está completamente irritado com o Lorca. O motivo? O cara não só falhou na missão, como ainda deu de bandeja um alerta pro Dylan. Como punição, o Vargas prende o Lorca dentro de uma tumba, deixando ele lá para passar os próximos séculos sendo devorado por insetos, sem poder fazer absolutamente nada. O Vargas também revela o seu plano. Ele queria usar o tal coração de Belial para expor os vampiros pro mundo, e assim tomar o lugar que, segundo ele, era seu por direito, governar os humanos. Quase uma vibe de vilão de fantasia sombria. Enquanto isso, o Dylan e a Elizabeth levam o Marcus para um supermercado. Ele ainda estava meio apagado, mas quando acorda, percebe que agora tinha um novo braço. Só que tinha um detalhe: o braço não era da mesma cor que o resto do corpo, e isso não caiu bem. O Marcus também mostra que continua na negação de que era um zumbi e tenta comer comida normal. O Dylan até avisa que isso não ia acabar bem, e claro, não acaba. Ele passa mal na hora. Aí o Dylan mostra o cardápio real pros zumbis: larvas. Segundo ele, era isso ou carne humana. O Marcus, que não estava nem um pouco pronto para essa conversa, decide que preferia passar fome do que encarar aquele lanchinho esquisito. Depois disso, os três vão até a Corpus House. Lá o Dylan manda os outros dois irem pra casa e entra sozinho, com o objetivo de encontrar o vampiro loiro que tinha matado a Mara. Dentro da boate, ele é recebido pelos seguranças e levado direto pro Vargas. O vampiro queria agradecer pessoalmente, já que foi o Dylan quem anos atrás exterminou todos os anciões. E com isso, o cargo de chefe dos vampiros acabou sobrando justamente pro Vargas. Durante essa conversa, o Dylan tem alguns flashes do passado. Ele se lembra da Cassandra morrendo ali mesmo naquele lugar, o que acabou motivando sua vingança e o massacre dos anciões. Era uma ferida que nunca fechou de verdade. O Dylan aproveita o encontro para confrontar o Vargas sobre os boatos que ele andava espalhando pela cidade, mas o vampiro desconversa, e ainda aconselha o Dylan a largar essa história e voltar para a antiga vida, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, o Dylan é escoltado para fora da boate, mas o acaso dá uma ajudinha. Justo quando ele estava saindo, o vampiro loiro que ele procurava aparece. O Dylan tenta abordá-lo, mas não consegue arrancar nenhuma informação. O vampiro tenta fugir e quase consegue, mas aí é pego por um zumbi bombado que aparece do nada e mata o cara ali mesmo. O Dylan saca a arma e tenta reagir, mas os tiros não fazem nem cócegas no zumbi. Em troca, ele leva um socão daqueles. O zumbizão então desaparece sem dar nenhuma explicação. Em casa, o Dylan chega e encontra a Elizabeth tentando ajudar o Marcus a parecer mais apresentável. A ideia era fazer ele se passar por vivo, mas a maquiagem deixou o coitado com uma vibe mais show de drag do que pessoa normal andando na rua. Vendo isso, o Dylan zoa o amigo e chama o Marcus para a próxima investigação, pedindo para Elizabeth ficar em casa, em segurança. Eles então vão até o endereço que o Dylan conseguiu fuçando a carteira do vampiro loiro, aquele que o Dylan tentou interrogar. No local, eles começam a vasculhar tudo e acabam encontrando várias fotos do vampiro com a Mara. E pelas fotos dava pra ver que os dois tinham um relacionamento de verdade, não era só coisa casual. No meio disso, o estômago do Marcus começa a roncar alto e o Dylan lembra que ele precisava comer, mas o Marcus continua naquela negação total sobre ser um zumbi. Então o Dylan resolve provar de vez que ele é um morto-vivo e saca a arma atirando no Marcus. Era só pra mostrar que ele não era mais vivo mesmo. Depois disso, o Dylan vai até o funeral da Mara e conversa com o Gabriel. O lobo conta que o vampiro loiro apareceu lá depois da morte da garota, dizendo que realmente gostava dela e que não tinha sido ele quem a matou. Segundo o Gabriel, era um assunto entre as criaturas da noite e o Dylan devia ficar fora disso. Na volta pra casa, o Dylan encontra a Elizabeth olhando umas fotos da Cassandra. Ele pega as imagens da mão dela e guarda. A Elizabeth aproveita o momento e pede pra ele se abrir, contar o que carrega por dentro. O Dylan então revela como foi encontrar a Cassandra morta e como isso levou à sua decisão de eliminar todos os chefões da Corpus House. A conversa fica meio emocional. A Elizabeth tenta se aproximar, mas o Dylan recusa o beijo. Longe dali, o Marcus resolve dar uma escapada e vai até uma lanchonete. A ideia era pedir um hambúrguer e fingir que tudo ainda era normal, mas o atendente, que também era um zumbi, manda pra ele um hambúrguer recheado de larvas e um cachorro quente que, bom, nem vamos entrar em detalhes sobre o recheio. O Marcus obviamente recusa comer aquilo e ainda dá um sermão no zumbi do balcão, indignado com aquele cardápio gourmet. Só que a cena chamava a atenção de uma jovem, que também era zumbi. Ela se aproxima e entrega um folheto de um grupo de apoio para zumbis em crise, sugerindo que talvez ele devesse procurar ajuda. Enquanto isso, o Dylan vai visitar um vampiro bem mais antigo, o tal do Borelli, com seus modestos 800 anos de idade. Ele queria entender melhor o que era o tal coração de Belial. O Borelli então mostra umas imagens antigas e explica que há muito tempo o demônio Belial andava pela terra. Não dava para destruir ele, só conter. E foi aí que criaram a joia, o coração de Belial, onde ficou guardado o sangue dele. Segundo a lenda, com essa joia, alguém poderia trazer o demônio de volta à vida, mas para isso precisava de um hospedeiro.
um morto-vivo, e esse morto-vivo só obedeceria ao mestre que o invocou. A única forma de parar a criatura seria eliminando o mestre primeiro. O Borelli ainda conta que os antigos caçadores de monstros até pensaram em usar a joia para exterminar todas as criaturas da noite, mas falharam. E aí, para proteger o artefato, uma família de lobisomens ficou responsável por escondê-la para sempre. Só que, claro, esse para sempre durou só uns 400 anos, e a joia foi roubada. Diante disso, o Dylan liga os pontos rapidinho e conclui que a tal família de lobisomens era a do Gabriel. Ele corre até o açougue e lá encontra o Gabriel gravemente ferido, praticamente nas últimas. Antes de morrer, o Gabriel ainda tenta dizer alguma coisa sobre o Exclave. O Dylan então não perde tempo. Ele pede pro Marcus avisar o Wolfgang sobre o que rolou, e ainda avisa que o responsável por aquilo tudo foi o zumbi bombado que andava aparecendo por aí. Depois, o Dylan vai embora, deixando o Marcus sozinho. O assistente então olha pro panfleto do grupo de apoio zumbi que tinha recebido mais cedo, e decide que talvez fosse uma boa ideia ir até lá, quem sabe conseguir pistas, ou pelo menos entender melhor essa nova vida de morto-vivo. Na reunião dos zumbis, o Marcus resolve fazer o que ninguém ali queria, perguntar sobre o zumbi bombado. Ele descobre que o tal fortão vivia escondido numa área conhecida como Zona Proibida, numa fábrica abandonada. O problema é que os outros zumbis não curtiram muito o espírito aventureiro do Marcus. Segundo eles, zumbis não eram heróis, eram só zumbis, medrosos mesmo, e tentam convencer o Marcus a esquecer essa ideia maluca. Mas ele já estava decidido. Enquanto isso, o Dylan tá em casa, de boas, quando a Elizabeth aparece e o clima esquenta. Aí claro, os dois acabam dando aquela relaxada. No dia seguinte, bate aquele receio no Dylan. Ele lembra da Cassandra e não quer que o mesmo aconteça com a Elizabeth, então entrega um amuleto pra ela, como um tipo de proteção. Só que o clima romântico logo é quebrado com a chegada do Marcus, que chega animado, dizendo que descobriu onde o zumbi bombado se escondia, mas ele fica visivelmente desconcertado ao encontrar o casal na cama. Com o endereço em mãos, o Dylan e o Marcus vão até a tal fábrica abandonada. O lugar parece saído direto de um apocalipse zumbi, cheio de mortos-vivos no estilo The Walking Dead. O Dylan não pensa duas vezes e começa a despachar os zumbis pelo caminho. E durante o passeio nada agradável, o Marcus olha pros zumbis meio podres e pede que se um dia o cara ficasse daquele jeito, o Dylan finalizasse ele, e o amigo concorda. O Dylan até comenta que aquele lugar servia como uma espécie de prisão pros zumbis banidos. Lá era cada um por si, e os mais fracos viravam lanche pros outros, e pra comprovar isso, eles encontram uma pilha de ossos. No meio da bagunça, o Dylan encontra frascos daquele tóxico feito com sangue de vampiro, o que liga tudo ao que estava acontecendo. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, o zumbi bombado aparece, e vem com tudo. O Dylan até tenta se defender com uma barra de ferro, mas não dá nem pro cheiro. O cara toma a arma da mão dele como se fosse um galho. O Marcus tenta ajudar, mas acaba sendo pego e pendurado num gancho, sendo jogado como um petisco pros outros zumbis famintos. Vendo que o amigo ia virar prato principal, o Dylan age rápido. Ele consegue prender uma corda no pescoço do bombado e joga o cara lá de cima. A queda puxa o Marcus de volta, que escapa por pouco de virar carne moída. O zumbi bombado, por outro lado, não tem a mesma sorte e vira janta dos colegas famintos. Missão cumprida. Os dois saem da fábrica um pouco mais quebrados, mas ainda inteiros. Depois de tanto rolo, o Dylan decide que já passou da hora de resolver as coisas e vai pegar umas armas. Agora sim, armado até os dentes, ele parte direto pro covil dos vampiros, disposto a ter uma conversa nada amigável com o Vargas. E ele já chega daquele jeitinho bem sutil, arrebenta a entrada com o fusquinha conversível e começa a soltar bala de madeira em tudo que é vampiro que aparece. O cara não tá mais pra brincadeira. No meio do caos, eles chegam até uma porta. O Dylan dá aquele sinal clássico pro Marcus abrir, e o coitado tenta bancar o herói, dá um chute com tudo, e é arremessado de volta com força. A porta tava destrancada o tempo todo. O Dylan só observa e solta aquela risada silenciosa. Lá dentro, eles encontram o Vargas todo folgado, deitado, só curtindo. Aí o Dylan usa um truquezinho com luz solar pra deixar o vampirão em apuros e obrigá-lo a contar o que sabe sobre o tal coração de Belial. Pressionado, o Vargas acaba falando. Ele diz que não sabia de nada até a Mara aparecer com a joia, e que quem realmente tá no centro disso tudo é um vampiro chamado Exclave, um daqueles vampiros dormidores que ficam adormecidos por séculos. Então lá vão os dois de novo, dessa vez até um estaleiro aparentemente abandonado, onde ficavam guardados esses vampiros adormecidos. Segundo o Dylan, aquilo era tipo um spa pra vampiro aposentado, tranquilo e silencioso, até eles chegarem. Eles arrombam um cadeado, derramam um pouco de sangue de vampiro, e isso ativa a passagem secreta. Na sequência, chegam até uma câmara subterrânea, onde o tal Exclave tá lá, dormindo tranquilamente, com o coração de Belial nas mãos. O Dylan então hesita um pouco, claro, e como sempre, joga a bomba pro Marcus, dizendo que ele deveria pegar o artefato, afinal os membros do Marcus são descartáveis, né? Mas o Marcus não cai nessa e recusa. No fim das contas, é o próprio Dylan que vai lá e pega o coração de Belial. O Esclavo até dá uma ameaçada, acorda por um segundo, mas volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Só um alívio temporário, porque na saída os dois são surpreendidos. A galera do Vargas aparece ali e captura os dois, fim da linha, pelo menos por enquanto. Então eles são levados direto pra um cemitério, e lá o Vargas faz o clássico discurso de vilão. O vampiro revela que foi ele mesmo quem matou a Cassandra. Tudo parte de um plano pra provocar o Dylan e fazer o cara eliminar os rivais do Vargas. E
E como se não bastasse, ele mostra que também capturou a Elizabeth e pretende transformá-la numa vampira, para que ela sirva de receptáculo pro Belial. Depois ele prende os dois rivais dentro da cripta, e o Dylan tá até tranquilo. Já o Marcus, como sempre, entra em pânico, mas o Dylan lembra que zumbi é ótimo pra cavar túmulo, e então manda o Marcus cavar a saída dali. E é claro que o chato reclama e diz que não vai, mas no fim das contas vai lá e cava. Do lado de fora, o Marcus encontra uma minhoca. Como ele tá faminto, decide experimentar. E pra surpresa dele, o negócio é até gostoso. Isso dá forças pro zumbi novato continuar. Ele volta, resgata o Dylan e os dois seguem direto pra impedir o Vargas. No caminho, o Dylan começa a ligar os pontos. A Elizabeth não tava usando o amuleto que ele deu, o que significava que talvez ela quisesse ser capturada. E aí tudo começa a fazer sentido. A mulher tava envolvida desde o começo. Foi ela quem mandou matar o Gabriel. Foi ela quem soltou o zumbi bombado atrás do Marcus. Tudo fazia parte do plano dela. A Elizabeth, na real, era uma caçadora de monstros, assim como o pai dela. E o Dylan tava certo, porque enquanto o Vargas se preparava pra transformar a Elizabeth, a mulher revela quem realmente é. Ela ataca o vampiro, domina ele e se prepara pra convocar o tal Belial. Quando o Dylan e o Marcus chegam, a festa já começou. O chão tá forrado de vampiros derrotados, e a Elizabeth tá ali, pronta pra fazer o ritual com o coração de Belial. O Dylan tenta parar ela, fala que aquilo vai dar ruim e vai custar muitas vidas de criaturas inocentes, e diz que ela é o verdadeiro monstro ali. Mas a Elizabeth tá decidida e crava o artefato no Vargas. E aí o cara vira o receptáculo do Belial. O Vargas logo começa a se transformar numa criatura demoníaca e parte pra cima do Dylan. Não dá nem tempo de respirar, o Belial já tá arrebentando ele na porrada, e ainda sobra pancada pro Marcus. O Dylan então é arremessado pra longe e fica pendurado numa sacada. O Marcus tenta ajudar, a Elizabeth também aparece, mas o Marcus desconfia dela e resolve atacar a moça. Ela arranca o braço dele, ele bate nela com o próprio braço e ela revida com um golpe baixo que manda ele direto pro chão. Enquanto isso, o Belial passa por mais uma mutação e fica ainda mais monstruoso. Ele pega o Dylan e continua o massacre. A Elizabeth tenta controlar o bicho, dizendo que ele deveria obedecer, já que ela foi quem fez o ritual. Mas o Belial não dá a mínima. A mulher então tenta fugir, só que dá de cara com o Wolfgang e uns vampiros fiéis ao clã. Eles atacam, ferem ela gravemente, e isso afeta o Belial, que sente tudo. O Dylan aproveita a fraqueza momentânea e crava uma barra de ferro no bicho. A Elizabeth acaba morrendo, e com isso, o Belial também vai pro saco. Logo, o seu sangue retorna pro artefato, e tudo finalmente se acalma. Depois, o Dylan entrega o coração de Belial pro Wolfgang, que demonstra respeito, e ainda conta que o Gabriel, o lobo alfa, sobreviveu. Aí, o Dylan e o Marcus seguem seu caminho. O Dylan até zoa o amigo por causa dos olhos brancos de zumbi que ele tinha ganho agora, e manda ele chamar um táxi. O Marcus mexe no bolso, e sem querer, deixa cair o cartão que o tal padre tinha dado pra Elizabeth lá no começo. O Dylan então pega o cartão, dá aquela olhada pensativa, e decide que vai voltar pra ativa, mas dessa vez com um parceiro de verdade. O Marcus finalmente é promovido como tanto queria. E encerramos com os dois indo embora no maior estilo dupla dinâmica, enquanto no alto de um prédio, um novo demônio ruge, deixando no ar que essa história ainda tá longe de acabar. Fala galera, vocês gostariam de ser uma criatura da noite? Se sim, qual delas? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.